A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a última lição do nosso trimestre, lição de número 13. Nossa revista que está sendo finalizada hoje, a última lição do trimestre, falamos nesse trimestre todo sobre família natural, princípios e valores cristãos. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento do cristão, Deus e a família. E eu quero que você me acompanhe. Nós vamos ler aqui como texto base Salmos 127 e 128. Então separa aí na sua Bíblia esses textos e vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, de meditarmos na sua palavra, de termos a compreensão, Senhor, do que as suas escrituras nos trazem, Senhor, sobre família. Nos dá, Senhor, sabedoria para aplicar na nossa vida e realizarmos, Senhor, conforme as suas escrituras nos determinam e nos orientam. Continua abençoando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Senhor, abençoa a família dos irmãos, Senhor, que estão recebendo essa mensagem em casa por meio desse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, orienta os nossos passos, as nossas ações. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Querido, eu quero já agradecer aqui ao nosso pastor Zuran, porque está nos dando essa oportunidade de ministrar palavras do Senhor por meio de vídeos aos irmãos, e assim nós somos edificados em nossa casa, mesmo à distância, neste período que estamos vivenciando de quarentena. Eu quero louvar o Senhor com os irmãos aqui, o hino 144, ou melhor, perdão, 244. Vamos lá? Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue no céu nos ganhou, ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Então, queridos, vamos fazer menção aqui do nosso texto áureo, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, versículos 37. Mas, para a exposição do texto, uma vez que nós vamos fazer algo aqui de forma resumida, nós vamos ler Salmos de número 127 e número 128. Você pode me acompanhar aí nesse momento com a sua Bíblia. Vamos fazer menção dos textos, desses textos de Salmo 127 e 128. Ok? Vamos lá? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Meus irmãos, esse texto fala para nós, tanto o Salmo 127 e o Salmo 128, do início, meio e fim de uma família, de um casamento,
como que ele começa, qual é o meio e qual é o fim para quem começou, né? E a continuidade. Então quero hoje fazer a exposição desse texto para que nós tenhamos uma compreensão global de como a palavra nos orienta sobre família. Estamos aqui na última aula desse trimestre, então vamos ter aqui um resumo final para a nossa meditação. Eu peço que você me acompanhe, tá bom? Não sai daí não. Eu sei que até o final vamos ter algo maravilhoso, você vai ter algo maravilhoso de Deus para a sua vida. No final vai ter aí um brinde, vai ter uma surpresa, então você não perde, tá ok? Não perde, porque vou fazer aqui uma chamada aqui para o final e quem responder vai ter uma surpresa. Maravilha? Então me acompanha até o final, tá ok? Deus te abençoe. Vamos ao texto. Então, o Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não guardar a cidade, não edificar a casa, melhor dizendo, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que aqui nós entendemos que Deus precisa ser o centro, ele precisa ser a prioridade do casamento? Veja, se Deus não for a primeira coisa, o primeiro ponto a pensarmos no casamento, esse casamento não se manterá. Deus é o alicerce. Então toda edificação ela começa com um alicerce. Veja, se o Senhor não edificar, então se ele não for a base, se ele não for alicerce, se ele não for a edificação da casa, se ele não for a estrutura principal, essa casa não se mantém. E isso está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 28, que Jesus declara, ele está falando ali o Sermão da Montanha, versículo 24, melhor dizendo. No Sermão da Montanha, ele está expondo o Sermão da Montanha para todos aqueles que estavam ouvindo, desde o capítulo 5 de Mateus, e no capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer assim, olha, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva e as águas não derrubaram a casa. Então, irmãos, primeiro ponto que é central, casa, o homem se casa, ele casa, constitui família, e aí precisamos lembrar, e nós já vimos isso em outras aulas, casamento é algo constituído por Deus, não pelo homem. Porque o Senhor disse lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então não é algo que o homem constituiu, foi algo que Deus constituiu. E se ele constituiu, ele tem que ser a base da casa, ele tem que ser a base do lar, ele tem que ser a base do casamento. Então esse é o primeiro ponto, porque ele sendo a base, se vier tempestade, irmãos, vai manter a casa de pé. E as tempestades vêm. Nós passamos por tempestade na nossa vida. Esse texto mesmo de Mateus 7, 24 nos relata isso. A tempestade chega e nós precisamos ter a nossa casa alicerçada. Então, o primeiro versículo do Salmo 127, ele fala disso, de Deus como base, Deus como um alicerce. E aí Jesus, lá no Mateus 27, vai declarar que ele era a rocha. Ele é a base, ele é a estrutura principal. Por meio dele, nós temos acesso ao Pai e por meio dele somos edificados. Porque ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Salmo 95 vai dizer que Deus é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Então, precisamos entender inicialmente que o Senhor precisa ser a base, o alicerce, a estrutura da casa. Veja, o versículo 2 do Salmo 127 vai falar algo muito interessante que está relacionado à nossa vida no dia a dia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Vejamos, aqui está falando de uma vida agitada. Esse texto foi escrito há tantos anos atrás, mas já configura, já faz um diagnóstico da nossa realidade. Hoje nós vivemos nessa correria,
O homem ele tem uma responsabilidade grande de trazer o pão para casa, de construir, de trazer o alimento, de trabalhar para trazer o pão. E também temos visto muitas mulheres, quando o homem ele não cumpre esse papel, as mulheres vão lá e também fazem isso. Mas precisamos aqui ter uma compreensão, irmãos, que o principal da nossa vida não é ter. O principal da nossa vida não é ter bens materiais. Não é estruturarmos a nossa vida apenas com base nas finanças, nos recursos, mas nós precisamos ser verdadeiros, sermos pessoas de caráter, sermos pessoas que verdadeiramente cumprem com aquilo que falam, pessoas que são coerentes, são a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa em casa. Então ele sorri na igreja, mas ele também sorri em casa, ele traz alegria em casa, ele traz alegria na igreja. Não é uma pessoa na igreja e em casa é outra totalmente diferente. Então aqui fala de nós sermos e de não termos. Não é uma questão, a nossa vida, o casamento, ele não tem que estar pautado no ter. Eu preciso ter recursos para manter a minha família, deixar todos os outros aspectos de lado. Os recursos precisam ter, nós precisamos de recursos para nos manter. E essa é a grande pauta que está aí hoje, né? Saúde versus economia. Estão se discutindo muito sobre isso na mídia, em todas as redes sociais, por conta do contexto que estamos vivendo. Mas assim, precisamos sim ter o sustento da nossa casa, da nossa família, mas isso não pode ser o primordial, o essencial, a base de tudo e deixarmos todas as outras coisas de lado. Não. Precisamos ter equilíbrio, irmãos. Então, o fundamental é ser. E ao ser, nós vamos ter condições de ter os bens materiais de que necessitamos. Veja que a gente, por vezes, constrói coisas, mas não busca construir a casa, construir a família, construir o lar, edificar o nosso lar, edificar a nossa casa. E isso é fundamental. Quando cuidamos das coisas de Deus, irmãos, Deus cuida das nossas coisas. Precisamos ter essa compreensão, porque o mundo está vivendo algo muito diferente disso. A sociedade se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Veja se não é isso que nós estamos vivendo. Eles se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Quando que, na verdade, nós deveríamos amar a Deus, usar as coisas e amar as pessoas. Respeitar a Deus, cumprir os propósitos de Deus e amar as pessoas e usar as coisas. Então veja, a sociedade, para nós recapitularmos isso que é importante, eles se esquecem de Deus, usam as pessoas e amam as coisas. Quando nós na verdade deveríamos amar a Deus, honrar a Deus, usar as coisas e amar as pessoas. Então, o versículo 2 está falando disso, de sermos, de pautarmos a nossa vida num relacionamento com Deus. E esse relacionamento fazer com que nós construamos relacionamento em família, que nós tenhamos a nossa família em primazia, como declara lá, Paulo declarou a Timóteo, cuida primeiro dos da sua casa. Nós já falamos isso aqui em outros textos. Entenderam, irmãos, esse ponto aqui? Então, primeiro, Deus como alicerce. Segundo, cuidar das coisas de Deus primeiro, que Deus cuida das nossas coisas. Não é ficar em casa, não vou trabalhar, não vou mais, vou só fazer a obra de Deus. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de ter caráter, ser um verdadeiro cristão, cumprir a palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor, que inclusive manda que a gente trabalhe, quem não quiser trabalhar não coma. Mas o trabalho, o excesso, não pode ser a pauta principal da nossa vida. Então, sigamos aqui com esse entendimento. Então, os dois aspectos iniciais desses primeiros versículos. Deus sobre todas as coisas, ser e não ter. Sigamos então para os versículos 3 e 4. E aí, tá indo tudo bem aí? Tá dando para compreender, meus irmãos? E aí, vamos tacar fogo aí? Vamos lá, vamos em frente. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade.
Então veja aqui, queridos, filhos, herança de Deus para nós. E herança, irmãos, é recebida, não é mérito. Então veja, você não recebeu porque você é muito bom, que você teve capacidade para receber. Mas herança é algo que você recebe por ser filho. Entendeu? Não é porque você é merecedor. Não é mérito. Não é porque merecemos. É um presente de Deus para nós. É dádiva. Filho é dádiva de Deus. E herança, irmãos, não pode ser desperdiçada. Herança precisa ser guardada, precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada para que ela multiplique. Nosso pastor Zirã fala constantemente que as gerações tendem a perder a herança, né? O pai constrói, o filho, né, que vem logo na sequência, ainda mantém alguma coisa, mas o neto por vezes desperdiça. Por quê? Porque não soube cuidar daquilo que recebeu. E nós, irmãos, não podemos ser assim. Herança de Deus, nós precisamos cuidar, nós precisamos guardar, nós precisamos fazer com que ela se multiplique na terra e seja uma bênção para nós e para os outros em nosso redor. Então, o versículo 3 vai dizer isso: os filhos são herança do Senhor, herança para nós. Veja, por ser herança, irmãos, deve ser cultivada e precisamos trabalhá-la para que ela frutifique, para que ela dê fruto, para que dê continuidade. Em geral, tem uma frase que os pais falam para os genros: olha, toma é tua, cuida é minha. Toma é teu, cuida é meu. Então, é importante ter essa compreensão, porque a gente está vendo, irmãos, um período em que filho está sendo considerado mais como despesa e não como bênção. Mas eles são bênção, herança de Deus para nós. Filhos são nosso maior tesouro. Isso, irmãos, eu vejo isso porque a gente fica alegre quando a gente vê nosso filho feliz, quando a gente vê nosso filho alegre, porque é algo tão maravilhoso que nós recebemos de Deus que precisamos nos regozijar com isso e nos alegrar com isso para que haja continuidade, para que eles cresçam entendendo o temor do Senhor, entendendo o que Deus é para nós e o que Deus é para eles também. Então veja, filhos, herança do Senhor. Versículo 4 diz que eles são flecha na mão do valente. Flecha. Veja, flechas na mão do valente. Todo guerreiro carrega as suas flechas. Todo guerreiro guarda as suas flechas. E ele só atiram para um alvo determinado. Veja, não se desperdiça uma flecha por qualquer motivo, porque as flechas são muito importantes para um guerreiro. Então, as flechas são utilizadas para alvos específicos. Então, nossos filhos, irmãos, precisam ser criados, nós precisamos direcioná-los, orientá-los no caminho, orientá-los na maneira que devem andar, no caminho que devem andar, falar para eles da palavra do Senhor ao deitar, ao levantar, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, texto que nós já meditamos aqui em outras lições, 6, versículos 11, que vai dizer, olha, fala dessas palavras para os seus filhos ao levantar, ao andar, ao caminhar. Então, assim, ao acordar, então, em todos os momentos, declare para os seus filhos essas palavras, declare essa palavra de Deus. Então, dê alvo para eles, oriente eles, o caminho que eles devem andar, qual a maneira de proceder, para onde eles devem ir, tal como Paulo declarou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo. Soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós precisamos caminhar para esse alvo e levá-los conosco, mostrar para eles o alvo, para onde nós devemos ir segundo a palavra de Deus. Veja, criamos nossos filhos para a vida.
Não devemos fazer um puxadinho. Quem casa quer casem-nos. Então veja, criamos eles para que eles construam suas vidas, construam suas famílias. Por mais que seja difícil, né, para os pais naquele momento ali do desapego, soltar, mas é um caminho natural, por isso que nós precisamos ensiná-los, orientá-los para que eles alcancem a sua vida no momento certo, na hora certa, eles consigam fazer a sua construção, a sua própria construção de vida. Porque quando eles estão pequenos, eles ficam conosco, eles vão estar conosco. Mas quando eles crescerem, irmãos, vão seguir o caminho deles. E o texto aqui, no versículo 5, do Salmo 127, vai dizer algo muito interessante. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então veja, o projeto de Deus, irmãos, para a família quando o filho é pequeno, nós cuidamos deles. Mas eles vão crescendo, nós vamos envelhecendo e eles vão cuidando de nós. E nisso nosso pastor fala muito bem disso. É bom ter filhos porque eu vou envelhecer, ele vai envelhecer e quem vai cuidar? Do pai, o filho. Então precisamos ensiná-los nesse caminho para que eles tenham essa compreensão, porque isso é projeto de Deus, irmãos. Isso é projeto de Deus. Nós cuidamos deles enquanto eles estão pequenos, para que quando nós envelhecemos, eles cuidem de nós. Então guarde isso. Nós cuidamos deles enquanto eles estão pequenos, para quando envelhecermos, eles cuidarem de nós. É o que o texto está dizendo. Enche deles a sua aljava e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então veja, você sai na porta, o inimigo chega, você tem lá aqueles filhos lá, o grandão lá, te protegendo. É disso que ele está falando. Desse momento, eu cuidei, eu criei, eu guardei enquanto era pequeno, para quando ele crescer, ele cuide e ele guarde a mim. Isso é projeto de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E aí nós seguimos aqui no Salmo 128. Deu para entender, irmãos? Então, os aspectos aqui do Salmo 127. Deus como primazia, como alicerce, como a base. Versículo 2. Precisamos ser, principalmente, o ter está em segundo plano, cuidando das coisas de Deus. Deus cuida das nossas coisas. Filhos como herança de Deus, sendo herança de Deus, nós precisamos cuidar dessa herança. Precisamos cultivá-la para que elas frutifiquem. E precisamos dar ela direção, alvo, caminho, orientação. E para que quando elas cresçam, elas cuidem de nós. Nós cuidamos delas, cuidamos dessa herança durante a fase em que eles estão pequenos, para que eles cuidem de nós quando nós formos velhos. Salmo 128, continuidade aí. Então agora a gente está naquele homem que começou construindo. Então ele casou, ele colocou a Deus como alicerce, ele teve filhos e agora, irmãos, ele está vivenciando os frutos disso. Veja o que diz Salmo 128, logo no primeiro versículo. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então começou bem o casamento, estruturou bem a família, focou não só nos recursos financeiros, mas teve equilíbrio entre as coisas de Deus e as coisas financeiras e materiais. Agora esse homem está vivendo felicidade, bem-aventurado, feliz, porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele continua trilhando os caminhos do Senhor e está vivendo algo maravilhoso de Deus. Então veja, ele é feliz porque começou bem e tem condições de continuar bem. Irmãos, quem começa bem tem muito mais chances de terminar bem. Então nós precisamos ter isso na mente. Isso aqui é para nós, para jovens, para quem está começando. Procure começar bem. Pense quem você vai ter como a pessoa que vai estar contigo ao longo da sua vida, ao longo do seu casamento, ao longo da sua história, ao longo do que você vai construir. Que precisa começar bem. Olhe ao Senhor, peça direção, tome decisões baseadas na palavra de Deus. Que isso vai te
te levar para um caminho de felicidade. Você começa bem, tem condições de terminar bem. Veja que o texto vai continuar dizendo, vai dizer que esse homem é feliz. E aí diz que ele vai comer do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Versículo 2. Então veja, aqui, irmãos, fala de integridade. Esse homem que começou bem, colocou o Senhor como primazia, tem filhos que ele guardou, que ele cuidou. Esses filhos agora estão crescendo, estão se desenvolvendo, e ele continua temendo ao Senhor, continua trabalhando. Veja, porque diz, ó, comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Começou bem, mantendo equilíbrio, agora está desfrutando. Tem trabalho, e esse trabalho lhe traz felicidade. Vai bem, casa vai bem, tudo vai bem, porque começou bem e continua tendo o Senhor como referência. Veja, como ele começou na proporção certa, lá no Salmo 127, nós vimos que era inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus para sermos o que Ele quer que nós sejamos, deixamos Ele nos direcionar, Ele vai nos orientando, irmãos, para que nós sejamos felizes em todas as áreas da nossa vida. Então ele diz aqui, ó, comerás do trabalho das suas mãos. Então tem disposição, tem portas abertas, tem recursos. Por quê? Porque colocou o Senhor como primazia. Cuidou das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Veja que ele vai dizer aqui que este homem está feliz, está tranquilo. E esse homem é um homem que ele está trabalhando. Então, podia ele fazer como muitos que nós temos visto aí, principalmente nos dias atuais, que estão lapidando o erário público, ou seja, os recursos da União, os recursos públicos, estão colocando nos seus bolsos além do que precisam, não querem trabalhar, estão fazendo meios alternativos. Agora, pergunto, será que esse homem é feliz? Será que esses homens são felizes? Será que esses homens chegam em casa e conseguem dormir bem, olhar olho no olho da sua esposa, dos seus filhos, ter uma consciência tranquila? Eu acho que não, irmãos. Porque, veja, ele trabalha, come do trabalho das suas mãos, é feliz, vai bem. Por quê? Porque tem o Senhor como base. E quem faz isso, irmãos, não tem honestidade nas coisas, irmãos, não tem felicidade. Porque a felicidade vem, irmãos, de estarmos na prosperidade, na paz, na harmonia do lar. Então, poder olhar para minha esposa e ter minha consciência tranquila, olhar para minha filha, ter minha consciência tranquila, deitar tranquila no travesseiro à noite. Isso vem de paz, paz que excede todo entendimento, paz de estar fazendo, cumprindo princípios e valores da palavra de Deus. Isso só o Senhor pode dar para a nossa vida. Segue comigo aqui, queridos. Olha o que o texto vai dizer ainda no versículo 3. Tu mulher será como a videira frutífera ao redor da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Aqui, irmão, nós vemos a mulher tem um papel fundamental de agregadora da família. A mulher tem um papel fundamental para unir a família. Ela é a pessoa que Deus orientou para ser agregadora. Por isso que o texto nos diz lá em Gênesis, a adjutora, aquela que está junto, aquela que agrega, aquela que traz os filhos para perto, aquela que abençoa o seu marido quando ele chega do trabalho cansado, ela ajuda, ela recebe bem ele. Eu aprendo muito isso sobre, o pastor Zunan traz muitos exemplos sobre isso, de aprender, de receber, melhor dizendo, e ele já falou isso em várias mensagens. Mulher, ele disse que casou com a irmã Kizan e falou, olha,
Eu quero que quando eu chego você me receba. E isso é fundamental, irmãos. É você chegar e ser bem recebido depois de um dia estressante, de um dia cansativo. É agregar os filhos ali para receber o pai quando chega. É agregar a família, é unir a família. É ser aquela pessoa que todos querem estar perto, porque ela é agregadora. Então veja, a mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Veja, a roda da mesa. Você já pensou sobre isso? A tua casa tem mesa, irmãos? Por que a roda da mesa? Porque, irmão, na mesa tem que resolver as coisas. Na mesa tem que solucionar. Na mesa é olho no olho. Então vai almoçar, senta, tá chateado, mas tem que sentar junto ali, olhar um no olho do outro. Então, irmão, se não tem, coloca. Mas não deixa ninguém, vou pegar, montar o prato, vou lá para a cozinha. Ou vou montar o prato, vou para o quarto. Vou montar o prato, vou para o sofá, para a televisão. Não, é na mesa. A mesa é o lugar de agregar, a mesa é o lugar de ajustar, a mesa é o lugar de colocar as coisas em ordem, a mesa é o lugar de restaurar a comunhão, de conversa, de diálogo, de momentos de reflexão. Então é a mesa. Olha só que interessante, o comentarista, o texto vai trazer esse ponto, né? Oliveira, filho, plantas de oliveira em redor da mesa. Então, é um momento de desconstruir os problemas e reconstruir a paz, reconstruir a união. Família unida é lugar de união, é lugar de descontração, é lugar de olho no olho. Veja, aí a gente segue aqui. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, este homem que construiu desde o começo, tendo Deus como um alicerce, ele é abençoado. Ele é abençoado por Deus. Deus abençoa essa casa, Deus abençoa essa família. Deus dá bens a essa família, Deus dá alegria a essa família. Deus dá graça a essa família. E essa família, irmãos, passa a ser referência na sociedade onde ela está. Veja que o versículo 5 vai dizer: o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. Então veja, uma família que ela tem uma representatividade na sociedade em que ela está. Veja, tu verás os bens de Jerusalém, uma família que é olhada naquela cidade, uma família de referência. São pessoas que olham para aquela família e dizem: ali tem realmente algo que eu gostaria de viver. Ali tem realmente algo que eu gostaria de ser semelhante. Por quê? Porque teme a Deus, colocou Deus como alicerce, irmãos. A casa, ela é edificada pelo Senhor, ela é construída pelo Senhor. Então ela tem luz, ela tem graça, ela tem alegria, ela tem comunhão, ela tem perdão, ela tem renovação. E quem está de fora, irmãos, olha para isso e percebe essa diferença e quer vivenciar isso também. Então, irmãos, isso traz para nós essa reflexão. O homem que teme a Senhor